C Sharp fica bem fácil de você implementar o que já está e melhorando e adaptando o que você quer. Alexandre, dentro desse aspecto aí, é mais fácil elaborar um plugin para uma certa situação ou elaborar uma rotina? O Dynamo é bem mais fácil. A questão que eu acho que o plugin é vantajoso em relação ao Dynamo é só a velocidade, né? Porque ele atua direto no Revit e que você pode fazer um plugin para um usuário básico. E o Dynamo Vender o é plugin. um usuário que quer ter mais desenvoltura com a ferramenta e tudo, e aprender um pouco de programação. Né? Agora ele tem o José já está até fazendo alguns com uma interface para o usuário mais cru, assim, mas mesmo assim eu acho que é mais trabalhoso para o usuário comum o Diamond, que ele tem um plugin lá já instalado, uma ferramenta pronta para ele usar. Né? Sim, E eu acho que uma coisa que falta no Diamond, mas agora também está melhorando, que está criando essa interface, é o tratamento de erros, né? A tratamento de erro para o usuário de uma maneira clara, falar, você fez errado aqui e tudo, de uma maneira mais direta. É só essa a diferença que eu vejo. E é mais demorado de fazer também. Eu acredito que eu tô nessa situação. Bom, eu sou recém-formado em engenharia civil. Eu trabalho com projetos aqui na minha região. Eu sou de Rondônia. E atualmente eu ainda meio que tô nos baby steps do Dynamo. Eu acredito que estou caminhando, tô no caminho certo. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em algumas rotinas, pelo fato de não saber qual node usar. Eu acredito que a minha maior dificuldade seja essa. Às vezes eu faço 3 nodes, mas existia um que encurtava esses 3. Então eu sofro muito com essa parte. Então sempre quando tem uma dúvida eu acabo recorrendo ao fórum do Dynamo. Mas aí são situações às vezes atípicas que a gente tem que se adaptar com a minha situação, né? Pego dicas lá, mas aí eu faço desenvolvimento dessa maneira. Não consegui prolongar muitas rotinas muito extensas, são
meio que algo que otimiza meu trabalho, entendeu? Reduz alguns passos. Então, mais ou menos isso aí que eu estou trabalhando atualmente. Bom, o José, eu já apresentei mais ou menos o que eu tenho assim, de conhecimento do Dyno também, é mais ou menos nesse nível. Às vezes, quando tem alguma rotina que eu acho que pode ser otimizada, a gente começou até com isso junto, algumas coisas junto, né, José? Na época que a gente estava com um projeto lá do Matarazzo, a gente tinha que tirar a lista de materiais, a gente foi quebrando a cabeça junto e desenvolveu algumas rotinas. E aí, a minha dificuldade também é a mesma, assim, uma das coisas até que eu ficava com o José, falando, poxa, eu quero entrar no Python para poder escrever mesmo o código, porque eu me sinto um pouco refém desses pacotes, né? O pacote, para mim, eu acho que é uma prisão, você não saber, você depender e depender da continuidade dele. E aí eu começou a aprender até a montar os pacotes, e eu acho que a gente tinha inscrito num curso de Python também, mas aí acabou que o curso não rolou e tal. Mas eu acho que, para mim, a dificuldade é essa, e também de fazer os fluxos mais limpos, né? Por exemplo, encurtar a distância e tudo. Eu olho muito, às vezes eu começo sempre muito de alguma coisa que alguém já fez, assim. Pegar um do zero, assim, e fazer, às vezes eu começo, garro, aí eu procuro alguma dica e termino ele. Tem pouco tempo também para dedicar a isso. Então, eu acho que ontem eu comentei com ele, eu acho que o canal é você já deixar o Dynamo aberto do seu lado ali, que aí tendo alguma demanda, você já vai tentando fazer ali na hora. Mas é isso. Assim, de profissão, eu sou arquiteto e a gente trabalha junto já há um bom tempo. A gente vem da EGMX e eu já trabalho com Revit e essas coisas já há bastante tempo, desde 2009, com implantação. Por favor. Bacana, pessoal. Bom, eu sou engenheiro, já conheço o José aí há um certo tempo, já venho batendo papo com ele, depois a gente convidou o José e a Paragram para falar lá no evento de BIM da FUMEC, né? Que a minha startup estava promovendo o primeiro seminário de BIM da FUMEC. Aí foi bacana demais, porque o pessoal gostou muito lá das palestras, da palestra dele, acho que foi bem, vamos dizer assim, disruptiva essa era a ideia lá do evento, de dar uma quebrada, né, no pessoal lá para não falar só ficar falando de BIM, mas falar de design computacional também. Bom, eu até pouco tempo morava em Belo Horizonte, eu ainda tenho uma empresa, uma Construtec lá que trabalha com implantação de gestão financeira para projetistas e BIM. E hoje a gente tem um cliente que, inclusive, acho que talvez o José já conhece, né? Talvez o Alexandre vai conhecer através lá da MRV, que é um projetista da MRV chamado Sérgio Veloso. Uhum. A gente está ajudando eles a implantar um sistema ERP de gestão financeira e estamos ajudando eles também a levantar algumas propostas de consultorias BIM, né? Já recebemos proposta lá da Paragrande, vocês, já recebemos uma proposta do pessoal do Lucas Batista, você deve conhecer, né, Alexandre? Da BIM Lab. Sim. E recebemos também o pessoal lá acho que eu comentei com você, José, o Pablo, né, da Plano. Uhum. E assim, cara, e a decisão que eles chegaram é que vão esperar, entendeu? Não tem previsão nenhuma de falar sobre isso agora, porque os caras querem resolver uma dor muito anterior ao do BIM, que é dos custos internos. Os caras não sabem quanto que é o custo de uma meia hora dele. Então, a gente decidiu focar com eles na implantação do RP, né? Se chama Naves, para depois eles tomarem uma decisão, como é que eles vão conversar com o BIM, assim, como é que eles vão responder a pergunta, o que eles querem fazer com o BIM. Eu acho que é um pouco do que muita gente está sofrendo aí agora, que o BIM é uma dimensão gigantesca, o cara não sabe, são várias informações, e o cara não sabe o que ele quer fazer com isso. Bom, isso é o que eu trabalhava na Life, hoje eu não estou mais à frente da Life, tem outra engenheira lá no projeto da Sérgio Veloso, como estagiária, e eu acabei vindo para São Paulo, e hoje eu estou na Bentley. E, inclusive,
José, muito legal. Eu tive semana passada no evento na USP, cara, que você tinha que a hora que eu sentei na cadeira lá, falei, cara, o José tinha que estar aqui. Depois eu quero compartilhar com você, com o Alexandre, com todo mundo que está aqui no grupo, sobre o que eu vi lá na USP. O evento era especificamente sobre design computacional e sobre o BIM a nível estratégico nacional. Era como é que ele chama lá? O pai do BIM na USP, lá, o Toledo, né? Toledo. Falando sobre o Toledo e o Gustavo Serazato, eu acho. Cara exato, né? Falando sobre o plano estratégico do governo federal até 2028 de implantar o BIM. Bom, aí, cara, tem um volume de informação absurdo que eu estou conhecendo de coisas aqui que eu não tinha acesso agora em São Paulo e estou pronto para compartilhar. E eu e o José tem uma troca boa aí de informação aí. Depois eu estou só esperando sobrar um tempinho aqui para levantar esse material lá. Um cara chamado Miguel, cara. O cara trabalhava com design computacional lá na Alemanha e veio com uns cases bem legais, focado em design computacional, design generativo. Usa muito Dynamo, falou muito do Dynamo integrado com Revit, falou muito do Grasshopper, falou do Rhino, falou um monte de software lá, cara. Tem muita novidade, muitos cases legais. Eu tirei foto de tudo, gravei algumas partes para compartilhar com vocês aí, que eu acho que vai complementar aí o que o José já está trabalhando aí, só para dar uma refrigerada aí, né, Zé? Que a gente gosta de trocar os cases. Acho que vai ser bem legal compartilhar isso com vocês aí. Ah, legal. E agora... Faltou o Oscar agora. Entra mais. Então, meu nome é Oscar, né? Eu sou projetista hidrossanitário, especificamente, há 8 anos já. Trabalhava com AutoCAD, trabalho com programação dentro do AutoCAD também, utilizando uma linguagem nativa dele, né? Que é o AutoLisp. E aí recentemente, eu comecei a utilizar o Revit, na verdade. Eu meio que estou entrando em tudo, assim, meio que dando umas bordoadas. Por uma necessidade que eu tive na empresa de começar a gerar modelos em 3D, então ficava bem complicado fazer isso no AutoCAD, era meio chato de fazer, e em função das modificações que tinha que fazer, sempre gerava muita dor de cabeça, então eu achei que era mais prático aprender a utilizar o Revit do que fazer isso no AutoCAD. E aí eu estou, desde então, fazendo isso, desde novembro, mais ou menos, dezembro, utilizando o Revit. Então eu já fiz o curso com o Ricardo Freitas sobre Dynamo e já estou implementando o Revit, na verdade. Não posso dizer nem que é BIM, né, porque eu ainda estou aprendendo ainda sobre a metodologia, mas eu tenho tido algum sucesso significativo nisso, pelo menos na construtora onde eu estou trabalhando. Então, tem sido uma experiência muito agradável, digamos assim. E a programação tem, principalmente no AutoLisp, né, dentro do AutoCAD, me ajudou bastante a aprender a lógica de programação. Então, em função disso, eu tenho tido algumas experiências com o Dynamo significativas, mas eu também estou como o Henrique, né, no baby steps de tudo, na verdade, tanto do Revit quanto do Dynamo, tanto nessa parte de ferramentas da tecnologia BIM. Então, é isso, basicamente.
Mas sumiu. Ah, não. É porque eu não estava ouvindo você. E José, aproveitando aí enquanto você procura, entre a relação que o pessoal às vezes ainda adota Dynamo 1.3 e o 2.0, qual que seria a diferença crucial entre os dois aí? Por que que ainda algumas pessoas usam 1.3 e outras optam por usar o 2.0? Bem, criar Arquilab, né? Já acabou aquele problema era só com 2015, né? Que você não conseguia usar ele com uma versão superior, porque no 2018 eu tive um problema grande que a gente instalava, por exemplo, o Raft 2018, ele automaticamente substituía o Dynamo do 2015 e o 2015 não funcionava com aquela versão. Ainda está tendo esse problema? Uhum. Entendi. Então acabou, né? Porque antes ele dava ele substituía o core lá, a gente teve que remover. Foi na época crucial lá que a gente estava. Uhum. Uhum. Oi, sim. Consegue me ouvir? Sim.
Tá, eu coloquei em outra conta aqui, que eu tenho do Google, aí eu fiz pelo celular aqui. Tá bom. Então, primeiro, desculpa pelo atraso. Eu ouvi, na verdade, só um pouco do que o Oscar falou, aí depois eu estava tentando resolver aqui o meu áudio, não consegui ouvir direito. Mas, bom, eu vou falar um pouco, né, de como qual é o meu interesse, né, no Dynamo. O que acontece é que, assim, eu sou arquiteta, eu trabalho com essa tecnologia BIM há um tempo já, mas eu não tenho me engajado com o Revit em si, né? A princípio, há pouco tempo trabalho com projeto, eu trabalhava diretamente com tecnologia, né? Eu representava uma revenda da Autodesk, e assim, eu sei muito conceitualmente sobre o que ele faz, sobre o que cada software faz, mas o que eu uso de fato no dia a dia é o Revit. O Dynamo eu mexi alguma coisa, assim, mas eu tenho um certo perfil, assim, que eu preciso de um problema para resolver para eu conseguir ir atrás. Então, que eu já cheguei a ver algumas rotinas, do tipo, jogar parâmetro para o Revit, através de tabela do Excel, testei, assim, mas não entrei muito no espírito dele, sabe? Mas assim, eu tenho essa. Opa, nem meu celular. Eu tenho esse perfil assim de procurar ser autodidata quando eu preciso de alguma coisa. Só que com o Dynamo eu nunca precisei de fato. Então, eu queria desafios aí. É só comigo que a voz do José tá meio que falhando? Não, tá uma interferência meio bizarra. Tá um pouco fraca. Às vezes a gente melhorou, José. Oi, tô ouvindo. Tá, agora melhorou bastante. Era um caso que eu lembrei de quando eu trabalhava com projeto e eu vi um pessoal fazendo modelagem de contenção com estaca. E aí eu tentei fazer alguma coisa para tentar lembrar daquele processo, que eu lembro que era assim, tudo tava ela numa outra superfície, trabalhando com geometria mesmo. E aí depois, por exemplo, dividir um caminho, fazer linhas ao longo desse caminho e usar um objeto mesmo, no caso uma coluna estrutural.
Essa parte de geometria que você mencionou, José, é também uma das coisas que eu pouco trabalhei dentro do Dynamo. Eu trabalhei mais soluções de cálculos implementado a parâmetros para ajustar geometrias já existentes, entendeu? Agora, geração de geometria nesses aspectos, como o exemplo que você está mostrando aí, eu também não tive uma experiência dentro do meu trabalho, né? Tipo, ele identificando o hospedeiro, né? Uhum. Sim. Uhum. Você puxa o index 10 nesse caso? Acho que é 2 metros quadrados, né? Pela aquela regra lá de cálculo de orçamentação. Sim. Viu, posso só comentar uma coisa quanto a isso?
Eu atendia vários clientes, né, pela Autodesk que ficavam solicitando, porque o Revit não faz isso, não considera aquilo, e aí a gente tentava, né, atender o que eles precisavam. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem que questionar também o porquê esses processos são feitos. Assim, é interessante a gente investigar como fazer e resolver isso para atender uma demanda que a gente tem aqui, mas é legal você perguntar, assim, né, se realmente a gente precisa fazer o orçamento dessa forma, porque esse tipo de coisa que a gente tem nesse processo de orçamentação são, na verdade, correções por erros de levantamento de quantitativo. Então, e também de ineficiência na obra, várias coisas, né? Mas é legal a gente sempre se perguntar, assim, é interessante até como um desafio encontrar como fazer, mas é legal a gente se perguntar, assim, o que é o mais correto, né? Considerar o que o modelo diz ou tentar, digamos, maquiar os dados do modelo. Sim. E para a gente, assim, o que é mais importante é a informação dele. E aí a gente tentar suprir um processo tradicional que é baseado em erros para maquiar a informação, acaba ficando até que contraditório, né? Assim, não estou dizendo que é errado você investigar isso, é interessante até para a gente, para poder um desafio, né? Poder entender melhor como usar e manipular esses dados. Mas é legal a gente se perguntar, assim, até por, não sei se alguns de vocês também trabalham com a parte de consultoria, né? E é bom, assim, a gente estar sempre questionando, porque senão a gente vai começar a criar uma cultura no pessoal para corrigir coisas, assim, entre aspas, né? Corrigir coisas do Revit que, na verdade, não é para ser assim, é feito para ser uma construção virtual. A informação que tem lá é o que vai ser construído. Exato. No Revit.
Eu utilizei um princípio semelhante a esse para taguear minhas conexões de forma automática, né? Utilizando esse string como um prefixo. Uma das dificuldades que eu tive nisso era que as conexões pelo template da Tigre, eles ficam como standard, né? O elemento. E aí, para me organizar isso alfabeticamente, é algo que eu não consegui atingir, porque o elemento ele tem um nome diferente da instância da família, entendeu? Mais ou menos essa ideia que eu estava. Deixa eu preparar aqui a área de trabalho aqui, aí eu já falo para ti. Compartilhar conhecimento e dúvidas, né? Eu tava. Desculpa, José, te cortar. Eu reparei o seguinte: na hora de utilizar valores de alguns parâmetros, ele diz que é somente leitura. Por que eu não consigo sobrescrever esses parâmetros? Por exemplo, comprimento na parte de map, né? Da tubulação. Ele diz que o parâmetro, tipo, igual esse parâmetro que está aqui, cota, ele fica nessa cor mais clara. Eu não sei se isso é uma dúvida de Revit ou se isso é uma dúvida de Dynamo. Exatamente. Aham. Aham. Eu vou pedir licença que eu só vou pegar meu carregador aqui, tá? E se eu quisesse, por exemplo, sobrescrever essa distância, ao invés de, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um comprimento ali e eu quisesse sobrescrever esse parâmetro, eu não conseguiria então, né? Aham. Não, isso era uma questão de uma tubulação, por exemplo. Eu tinha uma tubulação com um certo comprimento. E eu tinha outras tubulações que eu queria alinhar todas elas num conjunto. Aí eu queria tentar fazer isso no Dynamo. Não sei se daria para fazer isso no Revit de uma vez só, entendeu? Não sei se eu teria um aqui. Deixa eu tentar abrir o. Eu acredito que o Oscar tá tentando meio que. Não sei se é o que eu vou falar, é exatamente o que ele está buscando, mas é que esses parâmetros de sistema que já está implementado nas famílias de sistema não tem como ser, igual você falou, maquiado, né? Ele é um resultado de análise do elemento. Então, isso aí, eu acho que isso aí só teria como alterar por meio da cota externa lá. Pode ser, pode ser. Exatamente, eu tentei usar esse e não funcionou. Foi isso? Aham.
Mas no meu caso era de tipo, eu acho. Era de tipo, não, desculpa, era distância, não era de tipo, não. Porque era conexão por conexão. Mas era essa questão aí que o Henrique estava falando de ser, no caso da geometria, né, do elemento. Sim, aham. Aham. Entendi. Eu vou Tá, compartilhar a minha primeira, Oscar, só para pode ser, mostrar. pode ser. Deixa eu observar agora aqui onde é. Sem problemas, sem problemas. Por onde você foi, José, para compartilhar? Tô. Apresentar a tela inteira. Entendi. Bom, a situação é mais ou menos o seguinte. Isso aqui, se for olhar para uma situação, é algo bem simples. Só que, por mais que seja simples, eu ainda quebrei um pouco a cabeça por causa disso. Então, tem aqui o pegar um tubo soldável mesmo, um template da Tigre com algumas alterações que eu fiz ao longo do tempo. E eu faço um traçado. O quantitativo de conexões aqui, ele tem o código dele aqui limpo, né? Porque como ele é um parâmetro de instância, ele é aplicado a todas as famílias, ele é aplicado pelo parâmetros de projeto. Parâmetros de projeto. E aí ele é aplicado tanto no tubo, né, quanto nas conexões a esse identificador. Deixa eu criar mais conexões aqui para ficar a tabela mais longa. E aí, isso aqui, igual eu assisti até a sua palestra lá que você disponibilizou no canal, achei muito bacana. E uma coisa que você tinha mencionado é todas aquelas etapas que se tornarem monótonas e repetitivas, a gente tem que tentar buscar uma rotina, né, para isso. E eu estava desenvolvendo algo para isso, nesse caso, que é a aplicação do código, por exemplo. Eu costumava colocar, tipo, F1 para fria, né, sistema água fria e o código, e o número seguinte. E aí eu fiz algo mais ou menos desse tipo no Dynamo. Eu busquei bastante na internet para conseguir chegar até aqui. Conexões de tubo, vou executar aqui. E aí, o que eu estava sofrendo é isso aqui, ó, porque ele separa as famílias por standard. Porque é a maneira como que as famílias foram concebidas, né? E na parte de... Quando eu pego o tigre descrição, que é o nome que onde ele vai na tabela, pego o parâmetro dele. E observa aqui o nome realmente, como ele vai ser organizado na tabela, que aí eu consigo separar em ordem alfabética. Eu não consigo fazer isso utilizando, por exemplo, o sort natural aqui, ó. Porque ele agrupa, né, pela chave principal que eu quero, que seria tigre descrição. Conto para mim saber quantos elementos tem.
prefixo, e aí aplico no identificador. Eu estava sofrendo com isso, mandando ele pegar a partir desses elementos aqui, por exemplo. Só que isso aqui isso aqui é uma string ainda, né? Ele não é um elemento. Quer dizer, aqui, ó, os uniques I. Eu estava pegando por aqui, ó, que eu tava tendo dificuldade era pegando os elementos únicos, porque aqui eu conseguiria organizar em ordem alfabética. Só que aqui eu não tenho um ID do elemento, né? Então eu não consigo aplicar um parâmetro dentro dele. E aí eu perguntei pro Ramon, não sei se você conhece o Ramon, ele também trabalha com Dynamo, tá no nosso grupo de ReftMap lá também. E ele sempre tira umas dicas, ele me dá umas dicas. E aí a situação é o seguinte, ó, Henrique, se você pegar o unique key list, você está pegando strings. Ele precisa dos elementos mesmo, que eram os ID. E aí, ligando nos grupos, ele conseguiu definir os prefixos, definir os códigos. Acontece que ele cria uma ordem desordenada, porque ele está pegando a ordem dos elementos que é gerado através daqui. Ó. Então, eu acho que a ideia é meio que o seguinte, eu mudar essa ordem enquanto os elementos são dessa maneira e depois voltar a ele apresentar como elemento ID, né? É o mesmo código. Uhum. Ele é de acordo com o size. Eu tinha até feito assim, ó, tigrilinha e o tamanho. Só que só com a descrição eu consigo separar eles. Porque na lookup table já separa eles, né? Tá. Então só pelo tamanho, pela linha aqui, só pela descrição eu consigo separar o tamanho e a linha. Então aqui eu até congelei esses nodes que eram desnecessários. Aham. Consigo através desse aqui, ó. Deixa eu ver se... Eu acho que ele pode gerar um erro. Não, ele... Olha lá, que ele organizou. Só que aqui ele deu isso, ó. Não me pergunte por que eu não tenho a mínima ideia, José. Eu pensei aqui que ele estava fazendo isso. Porque está na mesma lista. Sabe o que eu pensei também, por exemplo, era criar uma sublista para um item geral, por exemplo, assim, cruzeta saudável e aqui todos os elementos ID que tem a cruzeta saudável de 50. Só que essa etapa entra naquela situação que eu falei. Às vezes eu tenho um problema, mas eu não sei como solucionar com qual node, entendeu? Uma para cada, você diria. Ele está pegando a ordem que está aqui, ó. E se eu colocar o sort by natural aqui, não vai fazer diferença, porque todos os nomes são standard. Você fala aqui na unique key list.
Aham, olha lá. Uhum. O resultado ele tá dando uma ordem que tá, digamos assim, modelada, né? Que o primeiro item vai ser o primeiro que aparece. Eu vou tirar o. Eu acho que ele tá definindo a lista aqui em 3 níveis, pelo visto. Como é que você falou? Repete, por favor. Isso, eu tô entrando com elementos do list group by key. Qual setinha você está dizendo? No caso, seria o do Unique Key List. Se eu colocar aqui o sort aqui, ele vai pegar, ó, né? Aqui ele vai dar a ordem certa. Aí o que eu estava fazendo? Eu estava pegando os unique keys e jogando aqui no Elements. Só que eles são strings, esses unique keys, né? Desconheço desse. Aí, às vezes. Tá vendo lá do All Elements of Category. O que tá vindo daqui, que ele tá pegando ele tá vendo do element get parameter, type instance. Sort by key aqui? O group by key tá. Aí olha aquele que ele tá dando no código, F3, F4, F3. Aham. Entendi.
Ele vai pegar um item individual, por caso, né? Ele voltou o que estava antes, pelo visto. Ele colocou todos os F4. Uhum. Seria a Cruzeta, um exemplo. Como é que você falou? Se você perceber esse item 0 aqui, ele é o joelho 45. Não é porque aqui nos campos ele está organizado como descrição crescente. Aí é uma boa pergunta. Entendi. Ah, é verdade. Uhum. Uhum. O nível da lista. Aham. Ele cortou até a. Ele cortou o terceiro nível também, né? Aham. Uhum. Sim, sim. Mas tá bom, ô, José. Vamos tomar o tempo, todo o tempo no Hangout aqui, porque aí também vai ficar chato. Sim, sim, eu entendi. Do Flatten, né? Ou do. No caso, eu teria que criar, então, tipo uma sequência. Uhum.
É 2.0. Aí ele isolou, ele tirou todos os elementos pelo jeito. Uhum. Sim, sim. E aí vai acabar ali, né? É isso também, porque se você perceber os que estão sem código, ele provavelmente vai ser o F2, entendeu? Cadê as curvas? Ó, F1. Ele tá fazendo exatamente isso que você tá falando mesmo, o F2. E aqui F3. Mas beleza, José. Uma outra alternativa que eu também pensei em fazer não seria, digamos assim, o resultado final, seria o que? Eu gerar dessa maneira e depois que ele tiver gerado, eu classificava por identificador, entendeu? O problema é que, se eu fizer novas conexões, ele vai entrar com um campo vazio. Mas aí, isso seria uma etapa final de projeto, né? Identificação. Exato. Tranquilo. Vamos ver o que o pessoal está querendo comentar aí também. E fica a dica também para quem trabalha com essa parte aí de identificação aí, que eu ralei para conseguir separar isso, porque normalmente essas famílias são separadas por tipo, e nesse caso, ela como é a lookup table, ficou mais complicado de identificar elas. Entendeu? Então, porque os parâmetros mudavam de acordo com as dimensões. Diferente de várias janelas que você vai ter instâncias diferentes. Deixa eu só dar uma ideia para o próximo, da gente tentar, de repente, sugerir um tema específico e cada um desenvolver por exemplo, entendimento de listas. A gente vê Sua voz está um pouco falhando, Alexandre. Eu não consegui entender a última parte. Eu também não. Tá, deixa eu falar mais alto. Tô meio cansado. Tá. O que eu queria sugerir para ficar mais legal, assim, e a gente desenvolver mais, estão me ouvindo? Tá bom. Então, Aham. a gente especificar um tema, por exemplo, eu achei o tema de listas é um tema que me incomoda também. É verdade. De repente, para a próxima, a gente poderia cada um pensar um pouquinho no que tem de dúvida de listas e tentar fazer um exercício com as listas, entendeu? As variações, as possibilidades. Por exemplo, essa questão de filtrar as listas, eu não sabia que existia. Achei interessante. E talvez, se a gente fizer um exercício só com listas, talvez a gente consiga todo mundo participar e entender melhor. Eu acho bacana. Sabe uma coisa também que me remete muita dúvida é a transposição de elementos. Por exemplo, fazer pontos surgirem na vertical. Isso aí, eu estava pensando, tinha uma época aí que eu estava trabalhando com alvenaria estrutural e eu estava trabalhando em cima de uma rotina em cima disso. Só que acontece que eu estava tendo muita dificuldade em replicar esses elementos para cima, na vertical, e eu acabei desistindo até pelo fato de sentir dificuldade nisso aí. Eu acredito que seja algo muito simples, eu acho que não sei, depois eu estava lendo, era questão de UV, né, mexendo na transposição vertical dos pontos,
E aí eu acabei desistindo, mas é outro negócio bacana também do Alexandre mencionou, além de listas, é os pontos, né? Pontos por linhas, pontos por elementos. É, isso é verdade. Aham. Bacana, bacana. Outra coisa também que eu acho interessante, que tem dificuldade, é entender assim, um pouco. Acho que cada um está num nível diferente aqui. E se a gente pegasse alguns temas, por exemplo, eu vejo muito os tutoriais com o cara assim, eu vou procurando vários nodes, mas ninguém te explica a estrutura básica do Dynamo cru, né? A gente ter esse entendimento também, eu acho interessante, tipo, imaginar como é que a gente começa, porque a gente sempre fala assim, será que eu tenho um node para que coisa? Quais são as divisões que eu tenho no Dynamo? Por exemplo, eu teria node para copiar elementos, né? Agrupar um pouco o Dynamo por tipo de ação que você vai fazer. Tipo de ações, né? Tem node para seleção de elementos, tem node para copiar elemento, coisas desse tipo, né? A gente nível Bacana. para todo mundo, né? Assim, vamos dividir o Dynamo aqui. Eu falar, eu tenho tarefas de geometria. Então, separar os grupos de tarefas para a gente entender mais ou menos os nodes e as capacidades dele, né? Então, legal. Uhum, 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 uhum. É bacana a ideia do Alexandre. É interessante, até porque listas não é algo, assim, a certo modo, tão simples, porque é bem complexo. Vai dar para você fazer coisas muito complexas com listas. Aí, como eu acredito como você criou, José, essa ideia, fica a critério seu, entendeu? O que você falar que é melhor para todos, aí quebrou melhor para você, estou disposto a aceitar, entendeu? Até porque aqui todo mundo está aprendendo, né? Principalmente os que têm menos experiência com Dynamo.
Para mim, Eu tenho uma tanto sugestão também. De repente, eu nesse modelo quinzenal ou mensal, e ter um grupo em uma plataforma, pode ser do Google, Facebook, o que for, para ir trocando informações, tipo, tô tentando fazer isso, aí tem alguma sugestão, aí a pessoa vai conforme o tempo dela e olha qual é o problema e tenta dar sugestão. Aí no encontro mensal, no caso, a gente marca por esse grupo qual vai ser a problemática que vai ser discutida. É, eu uso no desktop também. também. Também pode ser. Uhum. Sim, sim. Do Wambin, né? Sim. Tranquilo. Show de Pode bola. ser, José, pode ser. O tema, né? Você não, ô José, você não está no grupo do Aprenda BIM, não, né? Do WhatsApp. Do Rosback. É verdade, é meio disputado as vagas lá, mas eu vou ver se o Oscar, até falei com o Oscar ia colocar também, eu vou ver se na próxima vaga também recomendo a galera aqui entrar, entendeu? O pessoal aqui, Alexandre, vocês, o pessoal todo que está participando aqui. Legal. Lá é interessante que é um grupo que está cercado de pessoas bem influentes e eles publicam muito conteúdo atual. Uhum. É verdade, bacana. Show de bola. Valeu, valeu. É isso aí, valeu. Obrigado pela iniciativa aí, José. A gente estava precisando eu principalmente, né? Estava precisando desse auxílio. Obrigada, parabéns. E realmente, acho que todo mundo precisa de uma motivação, assim, né? Porque é um tipo de aprendizado meio É árduo e restrito, né? sólido. E não tem muitas pessoas que são abertas assim a livre compartilhamento de conhecimento desse tipo. E eu sinto, assim, que nessa área, principalmente, tem muita gente que tem, assim, vergonha ou não quer falar o que não sabe fazer. E eu acredito muito na colaboração, né? Então, eu acho que é dessa forma que todo mundo aprende mais. Até mesmo quem está ensinando aprende mais, né? Achei bacana.
Uhum. É isso aí. Ou desenvolver soluções para o mercado, né? Eu perdi o comecinho, depois eu quero saber o que cada um faz, depois eu vejo a gravação aí, mas eu acho que é uma questão também que, às vezes, para desenvolver alguma solução para o mercado, isso pode valer muito, né? Tamo junto. O Ricardo faz isso, né? Uma dica pro pessoal aí, aproveitando isso aí. O Fiverr, que é o aplicativo de contrato de freelancers mobile, tem também online, né, o site Fiverr. Lá você consegue contratar vários freelancers, né? E eu tinha feito até para um estudo de uma logotipo que eu queria. E eu fui procurar recentemente no Fiverr e já tem mais de 3 freelancers que prestam serviço no Dynamo. Então aí fica a dica para quem precisar algo muito com pressa, né, e não tem tempo. Eles, não sei, deve ser ao redor do mundo esses freelancers, né? Mas aí... Qual que é o nome desse aí? Fiverr. Deixa eu pegar o nome certinho aqui, que eu acho que é com 2 V, Fiverr. Eu particularmente, Fiverr com 2 assim... Oi? É Fiverr com 2 R. Vou descrever aqui no grupo. Aí lá tem... Pode falar. Pode terminar. Lá tem diversos tipos de contratos freelancers, né? E teve uma época que eu até pensei eu estava sem tempo em contratar, né? Só que olhando pelo lado, quando a gente aprende, é melhor que a gente aplique em várias situações, né? Mas aí fica a dica pro pessoal aí. Perfeito. Funcionou? Perfeito. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Valeu a todos. Bacana, José. Show de bola. Obrigado. Show de bola. Pelo convite. Valeu, José. Valeu, galera. Um Tchau. abraço. Falou, galera. Tchau. Tchau.